Hoje você vai conhecer mais sobre história da arte. Isso mesmo, o nosso repórter Rafael Molina esteve na Pinacoteca do Estado de São Paulo e é lá que você vai visitar nesse momento. Sula Miranda, esta matéria, mais do que propor uma opção de passeio para a família brasileira aqui na cidade de São Paulo, para a visitação de um acervo museológico tão rico, mas tem também um pouquinho de história da arte no Brasil. É o que a gente encontra aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo. No térreo e no primeiro andar, nós temos exposições temporárias, que duram até 6 meses. Aqui no segundo andar, que é onde eu vou começar meu passeio agora, nós temos o acervo definitivo. São 11 salas e eu convido você para um diálogo de sala com sala. Para cada sala uma história e para a sala seguinte uma história que continua a história da sala anterior. Eu espero poder levar essas histórias da forma mais enriquecedora possível para vocês, porque realmente é uma grande aula de história que nós vamos ter aqui agora sobre a arte no Brasil. Então vamos começar? Sala 1, lógico. Vamos lá. A sala número 1 do segundo andar da Pinacoteca tem o nome de A Tradição Colonial. Só que as obras artísticas que nós encontramos nessa sala contrapõem as obras artísticas do Brasil Colônia, em que tinham uma temática religiosa, com a visão europeia em relação ao Brasil. O que temos aqui são as primeiras pinturas que vieram da breve ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, por volta de 1637, século 17. E são pinturas que retratam, ou melhor, tentam retratar o ambiente natural do Brasil com a técnica de pintura de paisagem europeia. Os Artistas Viajantes, esse é o nome da Sala 2 aqui da Pinacoteca. E você vai encontrar aqui paisagens do século XIX do Brasil. São pinturas executadas por artistas estrangeiros, que genericamente eram chamados de viajantes, por isso o nome dessa sala. Pinturas realizadas entre 1820 e 1890. E foram esses artistas os responsáveis por introduzir gêneros artísticos já consagrados na Europa, como por exemplo, a natureza morta e a paisagem. Sala 3, a criação da academia. Que academia? Deixa eu contar a história para você. Em 1816, desembarcou no Rio de Janeiro a Missão Artística Francesa, composta por arquitetos, artesãos e, claro, artistas. Coube a esses artistas, a essa missão, a criação da academia, aí sim, a criação da academia é o nome da sala, de Belas Artes também no Rio de Janeiro, que formou uma geração de artistas, trazendo a arte com um padrão mais francês. E o elemento predominante dessa arte é a perpetuação de membros da aristocracia, de membros e fatos daquela época. Aqui, nessa sala, nós encontramos obras ainda icônicas de artistas que vêm dessa geração, como o paraibano Pedro Américo e o catarinense Vitor Meirelles. E as obras que eles executaram foi O Grito do Ipiranga e A Primeira Missa no Brasil. Na sala 4, a gente tem uma continuação da história que eu contei agora da sala 3, né, que é a criação da academia. Aqui é a academia no fim do século. Deixa eu contar um pouquinho essa história, porque a implantação da academia no século XIX não teve nenhum problema, muito pelo contrário, foi bem sucedida. O que começou a acontecer foi um questionamento sobre qual seria a arte genuinamente brasileira, a definição da identidade da arte brasileira. E assim surgiu a natureza como um elemento que pudesse ser alçado à posição central dessa arte tipicamente brasileira. Com a proclamação da República, isso acabou tendo algumas divergências e mergulhou a academia numa grave crise que resultou no encerramento total de suas atividades. Foi então que Rodolfo e Henrique Bernadelli, dois irmãos,
resolveram salvar a academia, e Rodolfo, que assumiu a direção da academia, e foi um posto que ele permaneceu durante 25 anos, trouxe de volta a academia para o epicentro da arte brasileira. Inclusive, vários monumentos públicos foram encomendados da academia nesse período, para o Rio de Janeiro e para outras cidades provincianas, para algumas províncias do estado do Rio de Janeiro. Tido como artistas que traziam elementos modernos, uma velha questão em contrassenso com esse aspecto moderno, ainda permaneciam. Então, qual seria a real identidade da arte brasileira? Esse questionamento continuou. E aqui, nessa sala, você encontra obras de professores de Rodolfo e Henrique da academia no fim do século. A sala 5 leva o nome de ensino acadêmico, e a gente continua então contando a história da criação das academias de belas artes no Brasil. Esta sala propõe uma reflexão sobre os principais aspectos do ensino dessas academias de belas artes. E esses aspectos seriam o exercício do desenho, o estudo do corpo humano, cópias de pinturas de grandes mestres e ainda a viagem para a Europa. Tá aí uma curiosidade, Sula. A viagem para a Europa era o principal prêmio oferecido nas competições artísticas dessas academias. E ao lado de uma obra de um dos grandes artistas brasileiros, Almeida Júnior, que eu começo apresentando a Sala 6, que leva o nome Os Gêneros de Pintura. A gente continua a história das academias de arte, porque aqui nós temos artistas brasileiros nos 4 gêneros passados pelas academias de artes, que são paisagem, natureza morta, retrato e pintura histórica. Olha aqui, temos Benedito Calixto, Pedro Almeida, que eu falei lá no comecinho, que é da geração de artistas formados pelas academias de artes. E o que nós temos aqui também é a confirmação da força e da longevidade do modelo francês, que era o impresso nas principais academias de artes em todo o mundo. Enquanto na sala 6 nós tínhamos os gêneros de pintura, aqui é a pintura de gênero o nome, sala 7. E eu vou contar uma história que vem da história que eu contei na sala anterior. O que acontece? Quais eram os 4 gêneros das academias de artes que estão tão presentes na sala anterior? Paisagem, natureza morta, retrato e pintura histórica. Esses gêneros foram perdendo espaço paulatinamente, que é o que você vê muito presente aqui nessa sala, para pinturas que traziam dramas morais, interiores domésticos e outras pinturas que davam relevo a situações simples da vida rural. Também nas últimas décadas do século XIX, surge uma nova classe urbana no Brasil, e que ela passa a fomentar a arte no Brasil. E isso está muito presente. Aqui na sala 7 você vai ver que o movimento artístico brasileiro passa a atender a essa demanda dessa nova classe urbana brasileira. E eu estou agora me posicionando ao lado daquela que eu posso dizer que é a minha obra favorita, Sula Miranda, aqui da Pinacoteca. Ela emociona muito e vale muito a pena você vir e passar alguns segundos ou minutos diante desta obra, que é de Almeida Júnior e leva o nome de Saudade. Das coleções para o museu. Este é o nome que levam 2 salas. A gente vai ver 2 salas ao mesmo tempo agora, salas 8 e 9. E elas reúnem algumas obras de grandes lotes que foram doados para o acervo da Pinacoteca do Estado. Obras de famílias importantes como Silveira Sintra, Azevedo Marques e família Alfredo Mesquita. A sala 10 leva o nome de Um Imaginário Paulista. E o que ela mostra é um convite à reflexão sobre a imagem que São Paulo buscava projetar sobre si no final do século XIX. O que Almeida Júnior mostra, de um lado, é a tipificação do caipira paulista e, contraposto a isso, nós temos também o processo de transformação urbana de São Paulo.
Estamos na última sala da Pinacoteca, a sala de número 11, que leva o nome O Nacional na Arte. E nós vamos retomar uma história que eu contei nessa matéria. Depois da implantação da Academia de Arte no Brasil, houve um questionamento sobre qual seria a arte genuinamente brasileira. E aí buscava na exuberância da natureza brasileira, na figura do indígena, a impressão dessa identidade artística brasileira. Esse debate, que começou no século XIX, permaneceu durante muitos anos no século XX. A busca para uma alma para o Brasil, palavras de Mário de Andrade. E aí o caboclo, não por acaso, tomou o lugar do indígena, e não por acaso também as pinturas de caboclos de Almeida Júnior foram tidas como icônicas para este novo projeto nacional artística, assim o modernismo o tratou. E aqui nós temos uma excelente representação desse momento e uma das obras mais famosas da Pinacoteca, que é O Mestiço, de Cândido Portinari. E é aqui que eu encerro este passeio tão valioso, tão rico pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. Espero poder ter contribuído um pouquinho com as informações sobre a história da arte brasileira, história essa que você pode testemunhar ao vivo aqui na Pinacoteca, que fica ao lado da Estação da Luz, super acessível, metrô ou trem, e o preço também é muito acessível. O preço da entrada da Pinacoteca dia inteira é R$ 6,00 e a meia é R$ 3,00. A Pinacoteca fica de terça a domingo das 10 da manhã às 18 horas e lembrando que no sábado a entrada é livre. Sula, eu vou passear mais um pouco, usufruir um pouquinho desse acervo museológico tão rico sobre a nossa história artística e você fica por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Bacanérrima essa matéria, né? É sempre bom a gente conhecer um pouco mais quando se fala em arte, então, muito melhor. E por falar em coisas boas, nós vamos falar agora sobre terapia floral. Você conhece os benefícios? Sabe como e quando usar? É o que a gente vai aprender agora com a nossa terapeuta floral, Thaís Ascioli. Tudo bem, Thaís? Tudo bom dia. Bom dia. Prazer te receber no nosso programa. Obrigada por receber aqui. E com um assunto tão gostoso, porque na verdade a terapia floral, ela vai servir para o bem-estar, não é isso? Exatamente, ela é promotora do equilíbrio emocional e mental. Ela promove saúde a partir disto, de trazer um novo equilíbrio para a mente e para a emoção. Como é que funciona? Para quem está em casa, nunca fez terapia, o que é terapia floral? Então, em 1930, um pouco antes, um médico inglês, muito impressionado com o número crescente de pessoas adoentadas, foi procurar um método novo. Ele já tinha sido homeopata, tinha trabalhado com vacina, e ele começa a preparar o orvalho da flor para promover equilíbrio emocional. Partindo do pressuposto já da homeopatia, não é? Daquele tipo de tratamento. E ele descobre que sim, que algumas plantas tinham esse poder de melhorar a emoção, de equilibrar a pessoa. E ele começa a preparar esses orvalhos, né, o orvalho de flor, e é isto que é o floral. O floral nada mais é o orvalho da flor. Você não vai encontrar a flor como conteúdo bioquímico, né, do composto, do preparado. É o orvalho. É claro que há uma forma de fazer isso, não dá para coletar gota por gota de orvalho, né? Então é feito de uma maneira que dê para coletar uma grande quantidade e preparar aquelas flores de uma maneira delicada, né, para a promoção da saúde. E como que é feita essa terapia? Você avalia, né, o seu paciente, seu cliente, de que forma? Normalmente é em consultório, né, são consultas regulares, e a consulta lembra um pouco uma consulta de um homeopata ou de um fitoterapeuta, porque vai falar sobre é um bate-papo. Conhecer mais sobre você. É uma consulta que costuma ser meio longa, porque eu preciso conhecer a pessoa, preciso entender quem ela é, como ela pensa, como ela sente, como é que ela está vivendo a vida dela, e aonde é o caminho de promoção de saúde. O que mais me importa é trazer de volta o equilíbrio. Então, ela sempre tem um gancho, uma porta para a gente buscar o equilíbrio dela de volta. Então, com o que eu vou relatar para você através do meu dia a dia, através das minhas carências, das minhas alegrias, das minhas tristezas, enfim, do que acontece no meu dia a dia, você vai fazer uma avaliação e ver qual é o ponto que há algum tipo de desequilíbrio. Isso. E quando a gente pensa, por exemplo, aqui a gente está pensando em alguém que pode falar, contar, né? Mas nós temos pacientes que estão em coma,
né? Nós temos pacientes que têm paralisia cerebral e que não têm uma facilidade, ou criança pequena e que não se comunica, né? Com a linguagem oral, mas ela se comunica com a linguagem do corpo, com as expressões do rosto. Então nós estamos mais ocupados em perceber quem é que está vivendo aquela vida, de que forma ele está vivendo, quais as emoções que estão vindo à tona. Ainda que a pessoa não saiba, dar nome a essas emoções, né? Tá, a gente sabe que a terapia floral já, assim, quando acontece uma tragédia, ela pode estar ajudando e muito. E muito. Né? Muito. De que forma? Então, em Petrópolis, aqui no Brasil nós temos 2 estudos importantes sobre o uso do floral em momentos de grandes catástrofes ambientais. Temos outros fora do mundo, do Brasil, quero dizer, quando houve o tsunami no Japão, né, em outros locais também. Aqui foi feita uma pesquisa de campo por terapeutas na região de Petrópolis, na cidade de Petrópolis especificamente. Sim. E eles trabalharam junto com a Defesa Civil, usando os florais tanto para aquelas pessoas que sobreviveram ao desastre que lá ocorreu, né, alguns anos atrás. E de que forma? Os florais é quase como uma homeopatia, são gotinhas. Ele é primo da homeopatia. Ele funciona de uma forma diferente, mas ele é primo da homeopatia, ou seja, é um remédio que é feito a partir de flores, né, potencializado. Então, e você usa gotas dele, 4 gotas, 4 vezes por dia, ou usa em spray, ou usa na pele, em cremes, né? Quando tem alguém internado, via de regra, é usado a solução etópica. Né? E nestas pessoas que estavam ali, que acabou de resgatar do deslizamento de terra, era aplicado na pele, nunca dado via oral. E depois, isso? Porque você não sabia o tamanho do estrago feito internamente, então você não vai dar nada para beber. Aquilo era feito junto com enfermagem, inclusive os enfermeiros são autorizados pelo Conselho Federal de Enfermagem, bem como os dentistas, a usar floral, né, no seu dia a dia de trabalho. Então, ali era utilizado no resgate da pessoa que tinha acabado de sair soterrada, né, tirada debaixo da terra. Você não sabe se ela está com algum ferimento interno grave, você não dá nada para ela tomar. Então, você usa sempre na pele, longe de feridas. E o início do tratamento era assim, mas depois as pessoas voltavam dentro do ambiente ali da Defesa Civil, que havia sido preparado, para consultas. Foram feitas diversas fórmulas e o resultado foi tão importante, impactante, que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, implantou o uso dos florais na rede pública de saúde, bacana, né? Por causa principalmente entusiasmado com os resultados durante aquela tragédia. Não só o Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo também aqui em São Paulo, no Guarujá. No Guarujá, então, o Guarujá foi uma professora que começou a usar os florais com as crianças da escola, com os profissionais da escola, com os pais das crianças. E o resultado foi tão bom que isso se estendeu e acabou virando uma lei municipal. E hoje as crianças do ensino fundamental do Guarujá têm acesso à terapia floral. Para questões de concentração. Isso que eu queria perguntar, de que forma que isso é usado, por exemplo, na educação? Então, você tem muitas crianças que estão agitadas, ansiosas, que não se concentram, que mostram imaturidade. A imaturidade prejudica demais o processo de aprendizado. Né? Crianças que estão sofrendo com muita ansiedade. Muita aceleração. Exemplo, começa uma nova etapa do período escolar e existe toda aquela ansiedade pelo novo, né? Tudo que implica assim, é novo, a pessoa fica ansiosa, fica com medo. Pode ter dificuldade de aprender por isso. Por conta Mas disso. há também outras questões, como separação de pai e mãe, como perda de algum ente familiar, que isso abala a criança. Então, foi feito um tratamento em todos esses sentidos. Mas a gente sabe que a questão do foco, concentração e acuidade mental, né, na ampliação da capacidade de aprender, é facilitada com o uso do floral. O resultado do tratamento, ele começa muito rápido e a gente colhe frutos em 4, 5, 6 meses de tratamento. Mas é claro que existem pessoas que demandam mais tempo, existe gente que demanda muito menos tempo. Quanto mais nova a pessoa, mais rápido o tratamento. É impressionante. Agora eu quero que você conte um pouquinho. Os florais são conhecidos como florais de Bach, que foi quem começou. Dr. Bach quem começou. Dr. Bach começou esse estudo. E até tem a história, conta que por conta disso ele viveu mais anos? Olha, não foi bem assim. Como ele, é que em 1919, vamos contar direito. Ele teve um câncer terminal. Operaram, abriram, fecharam. E falaram, você tem 3 meses de vida. Ele tinha crianças pequenas, ele foi para casa e falou, o que eu vou fazer da vida? Ele falou, já sei, vou terminar a pesquisa que estava em início, termino e pelo menos deixo isso para a posteridade, para os meus filhos e tal.
E ele se dedicou ao que ele estava apaixonado, que eram as pesquisas. Passaram 3 meses, 6 meses, 1 ano. Bom, e ele sobreviveu até 1936, que era uma idade até avançada para aquela época na Inglaterra. E o que ele dizia, a partir daí é que ele começou a pensar que tinham outros métodos de cura, porque ele não sarou por nenhuma intervenção tradicional da medicina. Ele sarou, segundo a concepção dele, porque ele estava apaixonado pela vida. E ele começa a falar que isso era importante. Então a terapia floral toda é pensada nisso, hein? Baseada em Voltar a você a amar a sua vida, sentir felicidade no seu viver. Todo o pensamento lógico da terapia floral é fundado nisso. A saúde da pessoa vem a partir de que o amor dela pela vida retoma. E isso vai mudar tudo, porque se você ama o que você faz, se você ama se olhar no espelho e falar, eu estou de bem com a vida. Você ama a sua família, o bairro que você mora, a casa que você tem, a vida que você criou para você, a tua vida vai ficar mais leve. As pessoas hoje buscam muito, vamos dizer, a estética. Isso. Na estética, o floral pode ajudar? Olha, há uma coisa que é um efeito colateral do uso dos florais continuado, que precisa ser pesquisado. Nós temos muita pesquisa acontecendo, tá bom? A USP tem muita pesquisa, eu fiz pesquisa para a USP, em UTI hospitalar, porque eu sou especialista em terapia floral pela USP, mas a Anhembi Morumbi também faz, e há outras universidades no Rio, no Recife, no Rio Grande do Sul fazendo. E na USP tem uma pesquisa em andamento que fala na melhora da vitalidade das células. Estão sendo pesquisados em células humanas, né? E um efeito colateral que eu vejo no consultório e que os meus colegas também veem é um envelhecimento melhor. A gente envelhece com a pele melhor, a pele melhora, assim. Então, isso é verdade. Você diminui o estresse, você diminui a tensão. É óbvio que você vai envelhecer. Não fica melhor. com ruguinha, né? Preocupada, lá fazendo ruga, né? Porque exatamente isso é o que a gente vive falando sempre de qualidade de vida. Então, o se amar, o amar a vida. E o amar aos outros. Olha, não há felicidade maior para uma pessoa, e os neurocientistas concluíram isso há pouco tempo atrás. Não há felicidade maior do que amar e servir de maneira altruística a outra pessoa. Equivale a você fazer mais do que 20 minutos de bicicleta, de esteira. Eles chegam à conclusão que você libera, você praticar um ato de amor desinteressado, libera no seu organismo uma série de hormônios que são extremamente benéficos à saúde, à manutenção da tua vitalidade, à melhora do teu tônus de vida. E é a oxitocina. Então eles dizem que fazer o bem faz bem. E essa é uma tônica nossa também, da terapia floral. Bom, então a gente volta para o princípio básico da vida, para o manual de instrução, né, gente? Que ele existe, todo mundo fala quando nasce uma criança, se viesse com o manual de instrução. Existe o manual de instrução que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então aí está explicado, está a essência de tudo. Quem ama de verdade, não só a si, a sua casa, mas quem ama de verdade o que faz e as outras pessoas, e é um bom servidor da vida, vive olhando, sabe, para o lado, servindo melhor, com alegria, essa pessoa costuma ter uma melhor saúde. Sem dúvida nenhuma, é o que a gente acredita e é o que você deve fazer sim, né? O princípio básico, muito amor, que é o que a gente faz aqui, o nosso programa para você com todo esse amor do mundo, e pode estar tendo aí a sua companhia. Muito obrigada, amei poder falar com você. Uma honra, com certeza a gente aprendeu muito hoje. Um dia feliz para todo mundo. Não é bom demais? Agora a gente faz um breve intervalo, mas daqui a pouco, gente, tem nhocão de espinafre com ricota, ó, de dar água na boca. Não sai daí porque você precisa anotar essa receita. A gente volta já.